você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou o Luiz e aqui a gente vai ter a nossa boa e velha resenha sobre filmes, séries, games e muito mais. Bora lá! Muito bem, vamos conversar então mais um pouquinho sobre The Last of Us. A segunda temporada tá acontecendo na HBO todo domingo. Já estamos indo para os episódios finais. Semana que vem agora já é o penúltimo episódio, né? Vão ser 7 no total. Estamos indo para o 6º. Ao que parece vai ser um episódio todo focado em flashback, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Por quê? Hoje eu vou fazer um pouquinho diferente, como se eu já não tivesse como se eu já não viesse mudando o jeito de fazer os vídeos sobre The Last of Us aqui no canal. Quem tá acompanhando tá vendo que cada vídeo eu faço uma coisa diferente. E hoje eu vou fazer um pouquinho diferente também. Hoje vai ser mais uma conversa com vocês sobre alguns pontos. Eu anotei aqui algumas coisas que eu quero falar com vocês. E eu já vou começar falando assim, de alguns pontos positivos que eu anotei aqui. Porque é aquilo que eu falo, assim, a série não tá sendo ruim. Ela tá sendo uma péssima adaptação. Isso sim. Só que esse episódio, ele é tão, assim, ele foi tão divisivo pra mim, no sentido de que ele me fez até repensar nisso. Até nisso ele me fez repensar. Fez questão de contrariar tudo isso que eu tava dizendo. E eu vou começar falando aqui, então, de alguns pontos positivos, aí daqui a pouco eu entro mais nos negativos. Ou vou intercalando, enfim, vou ver como é que eu vou fazer isso no decorrer do vídeo. Muito bem, vamos lá então, começando aqui pela introdução dos esporos na série, a introdução tardia. Isso me faz voltar em 2022, por aí, quando a série estava sendo produzida, onde o Sr. Craig Mazin e o Sr. Neil Druckmann, ambos criadores da série, Neil Druckmann, criador do jogo, Craig Mazin, roteirista-chefe, roteirista principal e showrunner da série. Eles explicaram na época da produção que eles tiveram que fazer algumas escolhas. Algumas coisas eles tiravam do jogo, outras coisas eles iam manter. Uma das coisas que eles tiraram no jogo, e eu lembro muito disso na época, eles falaram que seriam os esporos. Que eles não fariam os esporos que tem no jogo, não iriam fazer na série. Motivo que eles deram: não era real o bastante para o tom que eles queriam dar para a série. Eles queriam fazer uma coisa mais calcada na realidade, mais pé no chão e não sei o quê, e os esporos eram muito fantasiosos, porque, poxa vida, como é que você vai esperar que um negócio que se espalha pelo ar fique num único lugar? Teria como fazer, né? Mas decidiram não colocar. Em contrapartida, o que eles fizeram? Eles pegaram e criaram aquelas raízes, aqueles tentáculos de Cordyceps que se espalham por baixo da terra. E é tipo uma mente coletiva do fungo. Que na época eu mesmo nunca gostei desse negócio. Mas eu entendi. Porra, é a adaptação. Os caras fizeram uma escolha. Não querem fazer os esporos, mas vão dar um jeito de contornar ou ter algo semelhante a isso dentro da série. E fizeram isso. Só que qual é a nossa surpresa quando no 5º episódio tá lá os esporos? Fizeram por quê? Por que voltaram atrás? Por que mudaram de ideia? Pra fazer uma homenagem pro jogo? Não. Pra fazer um negócio mais próximo do jogo, já que essa temporada toda já cagou no jogo inteiro? Também não. O que me vem, assim, o que bate mais forte pra mim é que foi por uma preguiça. Porque eles precisam que a Nora esteja infectada. Só que como fazer isso se ela está dentro de um hospital que está cheio de guardas da WLF e a Ellie vai entrar lá de intrusa para tentar tirar a informação dela de onde está a Abby? Como que ela vai fazer isso e ainda tendo que a Ellie barganhar com ela no final, que é o que tem no jogo, né? Porque elas caem lá no porão do hospital onde tem esporos e cordyceps por toda parte. A Ellie é obviamente imune. A Nora fica em choque porque ela está infectada e ela percebe que a Ellie não. Então, o que me vem à mente é que provavelmente foi uma puta e simples preguiça. Nada mais. Então, depois dessa introdução tardia dos esporos na série, aí voltamos a acompanhar
o casal em lua de mel passeando por Seattle. E aqui, gente, eu anotei aqui assim, como ponto positivo. A Isabella Merced como Dina, ela tá assim, disparada, é a melhor da série, tá? Só que eu também anotei como ponto negativo o fato da Dina estar assumindo o protagonismo mais do que a Ellie. E aí eu queria trazer esse questionamento pra vocês. Por quanto tempo mais a gente vai ficar fingindo que a Dina não é a verdadeira protagonista dessa série? E parece que os caras notaram isso, porque os melhores diálogos são dela. A motivação tá com ela. Entendeu? E isso me leva a um próximo ponto que, cara, isso me incomodou demais, que é a Dina, ela tá carregando a Ellie nas costas o tempo todo. É a Dina que faz a triangulação do mapa, é a Dina que fala pra ela não faz cagada, porque senão a gente morre. Até a motivação de vingança, que era pra ser da Ellie, que é o fio condutor do jogo inteiro. E aí não tem como não comparar com o jogo. Gente, pelo amor de Deus, tira isso da cabeça. Essa caralha dessa série não existiria se não fosse o jogo. Se alguém chegar hoje pra você e falar assim, olha, a HBO vai lançar aqui uma nova série de zumbis. Topa assistir? É ruim que tu vai, hein? Depois de 11 anos de The Walking Dead? 11 temporadas que vai se salvar o quê? 4? 3, 4 no máximo temporadas de 11 se salvam de The Walking Dead? É ruim que você vai, hein? Então essa série ela só tem a repercussão que tem. Nós só estamos aqui conversando porque é uma adaptação de The Last of Us, um jogo de PlayStation que tem personagens como Ellie, Joel, Dina, Maria, Tommy, Abby. Então tirem esse pensamento imbecil da cabeça de que, mas não pode comparar a série com o jogo, porque o jogo é o jogo, a série é a série. Mas se não fosse a porra do jogo, não teria a série. Você precisa entender isso. É o parâmetro que a gente tem. Senão, eu volto a falar o que eu falei nos vídeos anteriores. Chama de qualquer coisa. Não chama de The Last of Us essa merda. Entendeu? Então, quando você tem uma personagem secundária no jogo, que você traz ela pra série e ela começa a assumir um protagonismo maior do que a protagonista a protagonista principal do negócio, que é a Ellie, alguma coisa tá errada. E nesse episódio isso ficou muito claro pra mim, porque, cara, cada vez mais a gente tem essa impressão de que a Dina tem mais motivação de ir atrás da Abby e de quem matou o Joe do que a própria Ellie. Entendeu? Todo aquele diálogo daquela história pesada da Dina que ela matou quando tinha 8 anos de idade, ela matou o assassino da mãe dela, que se ela não tivesse matado, ela teria ido atrás do cara até os confins do inferno pra caçar o cara. Tudo isso pra motivar a Ellie a ir buscar vingança. Isso não existe. Aliás, é bem pelo contrário. A Ellie, ela tá tão, assim, obcecada pela vingança que ela abandona a Dina mais de uma vez pra ir atrás da Abby. Essa cena da Dina motivando a Ellie em Seattle criou um puta problema pra resolver com o que acontece lá na frente. Por quê? Obviamente, a Abby vai voltar a aparecer, provavelmente no último episódio. Que é onde a gente tem a divisão no game, né? Porque no game a gente joga toda essa primeira parte com a Ellie, a gente só vê o lado dela, a gente só quer matar a Abby de qualquer maneira. A Abby, do nada, aparece, ela brota lá no teatro, mata o Jesse, então provavelmente na série também vai ser a mesma coisa, o Jesse vai morrer. Aí a Ellie e a Abby têm o confronto delas. A Abby ameaça matar a Dina, não mata. Ela vai ter o motivo dela também, eu não vou falar aqui. Só que nesse confronto, a Ellie meio que perde a briga. Então, ela deixa pra lá, a Dina e ela voltam pra Jackson junto com o Tommy, voltam pra Jackson. Depois de um tempo, a Ellie e a Dina vão morar sozinhas numa fazenda, que ela sempre queria. A Ellie, né, no caso. A Dina tem o filhinho dela.
E estão morando os 3 nessa fazenda. A Ellie, a Dina e o JJ, que é o bebê, filho da Dina com o Jesse. Até que um dia o Tommy brota na fazenda falando de um cara com quem ele fez negócios pra Jackson, que ele comprou mercadorias, uma coisa assim, e ele comenta sobre uma pessoa que ele encontrou, o cara, né? E ele descreve a Abby. Pô, é uma loira musculosa com um moleque cheio de cicatrizes. Quem jogou o jogo vai entender o que eu tô falando, do Lev, que daqui a pouco vai aparecer também na série. E ele quer ir atrás da Abby. Ele saca que é a Abby. E ele quer ir atrás dela. Só que o Tommy tá cego, porque a Abby deu um tiro nele de raspão. O cara perdeu um olho e tá manco. Ele tá com um problema na perna, ele não consegue, ele mal consegue andar. E aí ele vai atrás da Ellie pra ele ir atrás dele. Da Abby, aliás. E isso gera um puta problema, porque a Ellie, a esse ponto, ela tá com um estresse pós-traumático. Ela tá com um transtorno de estresse pós-traumático. Ela tá tendo pesadelos com a morte do Joel. Alguma coisa que bate perto dela, ela já entra em choque, ela fica apavorada. E essa visita do Tommy faz um estalo nela de novo pra ela querer a vingança. Então ela abandona a Dina em casa pra ir atrás da Abby. Só que nesse ponto, a Dina fala pra ela: se você for atrás da Abby agora, eu não vou ficar te esperando. A Ellie pega as coisas, vai atrás da Abby, acontece um monte de coisa. Quando ela volta, a casa tá vazia. Como que eles vão fazer isso na série, que talvez seja uma das passagens mais importantes e uma das coisas que mais dão peso pra história da Ellie no jogo? Como que eles vão fazer isso se eles botaram a Dina agora incentivando a Ellie, falando: ah, você vai, porque você não é responsável por mim, eu estou aqui por mim, eu estou aqui pelo Joel. Ela mesma já falou quantas vezes que amava o Joel, que eles têm uma história juntos, que até agora a gente não sabe, porque eles também não se preocuparam em mostrar porra nenhuma. Então, não vai fazer sentido lá na frente a Dina ficar puta com a Ellie, dela querer ir atrás da Abby mais tarde. Entende? Então, tudo isso vai ter um reflexo na história lá na frente, que provavelmente eles vão mudar. Então é isso, além de fuder com a história mais pra frente, ainda tem essa questão da Ellie deixar de ser a protagonista da história do negócio, entendeu? A Dina tem mais motivação que ela. Na verdade, a Dina eu acho que tem mais motivação que qualquer um, né? Até a motivação do Tommy eles mudaram, porque no jogo o Tommy é o primeiro a sair atrás da Abby. Ele sai primeiro, pede pra Maria segurar a Ellie em Jackson. Obviamente ele não consegue. Aí vai o Tommy primeiro, Ellie e Dina depois, e o Jesse vai atrás das duas. Na série eles inverteram isso. Na série, a Ellie e a Dina fugiram. O Tommy tá indo atrás deles não pra vingar o Joel, mas pra resgatar elas. A mesma coisa é o Jesse. Eu acho que no jogo a motivação do Jesse pro jogo e pra série não muda, ele só vai atrás delas pra salvar elas mesmo, pra ajudar elas mesmo. Mas o Tommy não, o Tommy ele vai atrás da Abby, ele primeiro a sair pra vingança. Na série é pra um resgate. Então assim, tudo isso, essa questão das motivações pesa muito. Se bem até que se a gente for parar pra ver bem, tudo nessa série perde completamente o peso muito fácil. O Joel morreu, foda-se. A Dina fala que tá grávida, elas transam. Estão correndo um risco de morte quase que sempre. Estão nem aí, estão levando na brincadeira, na galhofada. A Ellie continua infantiloide, não leva nada a sério. Tanto que a própria série, os próprios personagens da série chamam ela de burros. Ela mesma se chama muito de burra, sabe? E é impossível você não concordar. Aí vai fazer quando o Jesse encontra elas, que aliás o Jesse também é outro assunto para daqui a pouco. Jesse, quando encontra elas, ele fala da triangulação do mapa e fala na cara dela que não, ele sabia que não foi a Ellie que fez porque a Ellie não tem capacidade para fazer aquilo. Fala que foi atrás dela para ajudar elas, ela fica enchendo o saco porque eles foram ajudar, porque ela não aceita ser ajudada, não quer aceitar ser ajudada, porque ela acha que elas estão indo bem.
A Ellie sozinha em Seattle tava fodida, entendeu? E isso tem muito a ver com aquela personalidade infantiloide que eu sempre falo desde o começo dessa temporada, de que ela tá muito infantil, ela não leva nada a sério, de que, literalmente, é uma criança que parece que não pode deixar sozinha, porque se você deixa ela sozinha e fala, olha, não enfia o dedo na tomada, quando você vai lá ver, botou fogo na casa enfiando o dedo na tomada. E isso acontece nesses episódios. A Dina fala pra ela, olha, se acontecer alguma coisa e a gente tiver que escolher entre correr ou atirar, promete pra mim que você vai correr. Quando elas estão com os infectados lá, qual é a primeira coisa que ela faz? Atirar. Ela levanta atirando. Então, assim, quando nem a própria série respeita a personagem, por que a gente, como espectador, tem que respeitar? E isso me leva também a outro ponto, que são as exposições. Nossa, cara, assim, poucas vezes na minha vida eu vi um diálogo tão expositivo quanto aquele da Dina com a Ellie, falando sobre o rádio dos lobos. Falou na primeira vez, eu entendi. Na segunda, eu fiquei meio assim, mas eu falei, beleza, entendi. Cara, a partir da segunda vez que ela começa a falar de novo, na terceira, aí já virou pataquada, cara. De verdade. E isso volta a se repetir com a Nora. Por que raios a Nora, naquele momento de morte iminente, ela quer explanar a motivação da Abby pra Ellie? Sabe, não faz o menor sentido. Até porque, se bem que esperar sentido dessa série é uma tarefa difícil, né? É esperar muito. E isso, de certa forma, acaba meio que indo contra aquilo que eu venho falando desde o primeiro episódio dessa segunda temporada. Que eu não achava a série ruim, nem mal feita. Pelo contrário, a série é muito boa, porém é uma péssima adaptação e por isso eu não estou gostando. Só que esse episódio, ele fez questão de pegar isso que eu falei e jogar na minha cara. Falar, viu, ó, também posso ser ruim. Porque, cara, a quantidade de diálogo expositivo nesse episódio não foi brincadeira. Foi muito. Bom, e ainda falando dos pontos positivos da série, que eu não tenho problema nenhum em achar ponto positivo, até porque tem. E, assim, se eu puder falar aqui agora com vocês, eu acho que o principal é a ambientação, cenários, tudo muito, assim, na questão de detalhes, sabe? Seattle abandonada, as ruas tomadas pela vegetação, tudo destruído, mais infectados, que era uma promessa desde do final da primeira temporada, que já que os infectados mal apareceram na primeira, né, teve episódio que não teve nem infectado nem é citado no episódio. Inclusive a minha parceira de série, a Luana, um beijo pra ela, a gente assistiu um vídeo logo depois do episódio. A gente assistiu um vídeo de um cara falando sobre os infectados e como eles eram tratados na primeira temporada, e ele falou uma coisa que é bem verdade, que na primeira temporada os infectados eram mais um item de cenário. Tava lá no fundo, tava lá, piscou, perdeu, mas estavam lá. Aqui nessa segunda temporada não, na segunda temporada eles realmente são um problema, eles são algo a ser superado, é um obstáculo a mais muito perigoso que elas têm que, não só a Ellie e a Dina, mas todo mundo, a humanidade em si, tem que ficar esperta, senão o bicho pega. E junto com os infectados tem a cena deles também, né? A cena dos perseguidores fechando o cerco ali, quando elas entram naquele prédio abandonado. E elas olham primeiro, tem só um, depois vai juntando outro. Cara, aquela cena ali, total filme de terror, é bem na pegada do que tem no jogo também. Eu gostei bastante. E também dos Serafitas, a cena dos Serafitas matando um soldado da WLF, eu achei muito legal também, muito interessante, quer dizer, legal bem entre aspas também, né? Toda essa questão psicológica dos caras serem uma seita religiosa e por esse fanatismo deles pela profetisa, eles matam e eles acham que estão certo. Então, apesar de eu achar que eles estão humanizando demais Serafita, os cicatrizes, né? Eu tô gostando bastante de como tá sendo a abordagem deles, juntamente com os infectados também, que estão mais presentes. Eu gostei bastante disso também. Mas,
como essa série é mestre em pegar situações boas e esfregá-las na merda, é claro que eles iam achar um modo também de estragar a cena dos infectados, né? Que é aquele Deus Ex Machina do Jesse aparecendo no final, na hora certa, como se fosse um Thor descendo um Wakanda no Guerra Infinita, né? Eles até tentam dar uma explicação lá, como que você achou a gente? Eu achei o teatro, vi o mapa e vi a triangulação. Mas peraí, como que você achou o teatro? Eu não quero falar com você. Aí eles cortam pra não ter que explicar, né? Porquinho também, né? Porquinho, bem porquinho. E aí, quando eles conseguem sair, a Ellie ainda fica puta com ele porque ela foi salva, digamos assim, né? E ela ainda fala, não, a gente tá indo bem, não sei o quê. Com uma chuva de balas, quase acabou de ser espedaçada por um bando de infectados, e ainda tem os serafitas do lado abrindo o bucho de um cara. Então, é isso que eu falo, assim, da descaracterização de personalidade. E eu até creio que seja por isso que as pessoas estão pegando muito mais no pé da Bella Ramsey com essa segunda temporada, sabia? Porque quando a gente vai ver uma adaptação de algo que a gente gosta, seja de um livro, seja de uma série que vai virar um filme que vai virar uma série, ou um game que vai virar um filme, um game que vai virar uma série, a gente sempre procura, a primeira coisa que a gente procura é a fidelidade visual. Primeira coisa. Como The Last of Us já fez a questão de tirar isso da frente logo na primeira temporada, porque obviamente a Bella Ramsey não é parecida fisicamente com a Ellie do jogo, só que eles compensaram isso na personalidade, que é aonde a gente vai se apegar. Porque já que não tem o visual pra gente se apegar, a gente se apega na essência do personagem que a gente conhece. E a primeira temporada fez muito bem isso. A todo momento a gente reconhece a Ellie ali na atuação da Bella Ramsey, no texto, ela fazendo as piadocas dela, a maneira como ela fica quebrada no final do jogo, por tudo que ela... do final da série, na verdade. E no jogo também. Por tudo que ela passou com o Joel, como a relação deles é construída de um cara super fechado, bruto, grosso, como a menina vai se aproximando e vai conquistando o espaço dentro do coração dele e vai assumindo o lugar de uma filha postiça pra ele, sabe? Então, tudo isso estava presente na primeira temporada. Só que quando vem pra segunda, que você já não tem a fidelidade física, e você tira a única coisa que a gente se apegou, que é a personalidade da personagem, que nós que jogamos e que gostamos, reconhecemos na primeira temporada, aí o que resta é a rejeição. Assim, pra mim é uma conta matemática muito básica, sabe? Você tem um personagem. Se você tem a aparência física e a personalidade, você tira um, a gente vai se apegar no outro. Se você tira esse outro, a gente não se apega em nada, o que resta é a rejeição. É simples, né? Tipo, 2 mais 2 é 4. Então eu creio que grande parte desse hate, que é claro que não justifica também ir lá falar merda pra menina que não tem nada a ver, né? Ela é uma atriz, ela foi contratada. Se é que a gente tem que culpar alguém, é culpar os cabeças de cima. Craig Mazin, Neil Druckmann. O Sr. Neil Druckmann, que aliás me parece ser um criador muito do covarde, porque o que um bom criador, um bom autor de uma obra, o que ele faz? Ele não pode ter medo da sua própria obra. E é o que vem acontecendo muito, muito por aí. Ser um bom autor não é para covardes. Eu lembro logo de Lana Wachowski, que fez Matrix 4, Todd Phillips com Coringa 2. Os caras se assustaram com a própria obra a tal ponto que bateu na cabeça deles que eles têm que fazer assim: porra, já que eu criei o negócio, mas estão entendendo errado, então eu vou ter que desfazer o que eu fiz. Eu vou desconstruir o que eu fiz. Eu vou acabar com o que eu fiz. Por quê? Porque parte do público não entendeu o que eu queria dizer. Em vez de você ir lá e tentar contornar isso de uma maneira inteligente, você tenta acabar com a sua própria e destruir sua própria obra de dentro pra fora. É o que o Neil Druckmann tá fazendo com The Last of Us, na minha opinião. Mas olhem só que curioso, sabem quem fez isso de uma maneira brilhante? José Padilha, Tropa de Elite. Ele fez o primeiro Tropa de Elite. Muita gente, assim, interpretou muito mal o Tropa de Elite, inclusive considerando um filme fascista, um filme
feito para agradar a extrema, a ultradireita, porque glorificava a violência policial, aquelas bobagens que a gente já tá cansado de ouvir por aí. O que o cara fez quando foi fazer o segundo filme, que na verdade é o terceiro? Caso você não saiba, Tropa de Elite não são duas partes de um filme. Na verdade, ele é uma trilogia. Começou com um filme do ônibus lá, que agora eu não vou lembrar o nome do filme. Tropa de Elite e Tropa de Elite 2. Então é uma trilogia. Ele mostrou pras pessoas que o inimigo era outro. Não por acaso esse é o subtítulo do filme. Ele fez isso brilhantemente, porque ele não foi covarde. Ele não destruiu a própria obra. Coisa que muitos autores andam fazendo por aí. E aí, no final do episódio, a Ellie vai pro hospital atrás da Nora. E aí, talvez na série toda, a gente vê talvez um dos poucos, e se não dizer o único resquício do que é a Ellie do jogo sendo representada na série. Aquela Ellie com sangue nos olhos, de ir atrás e fazer o que for necessário, mesmo que isso acabe com ela, física e emocionalmente, mas ela vai fazer o que é necessário pra encontrar a Abby. E aí, gente, aí é a cena, assim, basicamente o que tá no jogo. É quase 1 para 1 do que tem no jogo. E eu achei ele bem legal também. Quando a Ellie tá torturando a Nora pra ela falar, o episódio acaba com um flashback. Joel entra no quarto, a Ellie tá dormindo, ele acorda ela e ela fala oi pra ele sorrindo. Isso me leva a crer que o próximo episódio, que vai ser o penúltimo, inclusive, episódio que vai ser dirigido pelo Neil Druckmann, vai ser todo de flashback. Todo. Vão pegar todos os flashbacks que estão no jogo, espalhados pelo jogo, e vão reunir em um episódio só. Eu acho isso cagada, tá? Porque do jeito que tá no jogo, às vezes a gente vê uma cena, uma cutscene, um flashback, alguma coisa, que a gente não entende. Só que ele vai fazer sentido lá na frente, porque a gente vai acompanhando a narrativa do jogo. Daria pra fazer isso na série, tá? Daria. E aí isso também me vem aquele negócio da adaptação ruim, entendeu? Escolherem colocar todos os flashbacks num único episódio, pra mim é preguiça. E aí mostra também uma certa limitação de roteiro, tá? Esse episódio, como eu disse, ele vai ser dirigido pelo Neil Druckmann, só que ele vai ter 3 roteiristas. Craig Mazin, que escreve a série toda e é o showrunner. Neil Druckmann, ele vai dirigir e escrever. E também a roteirista do game, que escreveu The Last of Us Part 2 junto com o Neil Druckmann. Esses 3, eles vão escrever os 2 últimos episódios. Então, o episódio desse domingo, o 6º, e o último, que provavelmente vai ser quando a Abby volta a aparecer, vai ser escrito pelos 3. E esse 6º dirigido pelo Neil Druckmann. Mais uma vez, minha parceira de série, a Luana, quando eu percebi o que eles iam fazer, eu já fiz questão de mandar logo a cena do jogo. Ó, tá aqui a sequência do jogo, é o aniversário da Ellie de 15 anos, o Joe faz uma puta surpresa pra ela e tal. Ela fala que quase caiu um cisquinho no olho, mas eu acho que deve ter caído. Ela gostou bastante. E agora a gente tá esperando pra ver o que vai acontecer. Eu, sinceramente, como tudo que vem acontecendo nessa série, acho que vão dar um jeito de tirar o peso disso também, tá? Porque parece que a série tá fazendo de propósito, tirando o peso de tudo, sabe? Nada assim tem consequências, parece que, né, nada tem peso mesmo. O tom é completamente diferente da série pro jogo. Tudo bem, o jogo é pesadão e tal, mas, cara, não custa você tentar trazer pelo menos um pouco da atmosfera do jogo pra dentro da série. Fizeram isso na primeira temporada. Isso que não me entra na cabeça. Como é que fazem na primeira e não querem fazer na segunda? Mas, se for isso mesmo, e ao que parece está se encaminhando para isso, vai ser um episódio todo de flashback e eu acho que vão tirar o peso de tudo. Muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final e lembre-se, se você ainda não for inscrito, se inscreva. Além de não perder mais nenhum conteúdo, você ainda contribui para o canal continuar crescendo e que eu possa trazer cada vez mais conteúdo com mais frequência para vocês. Beleza? Tô indo nessa, obrigado, valeu!